Dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo para vocês falar sobre rituais fúnebres. Os rituais fúnebres existem em todas as religiões, né? Em todas as nações existem os rituais fúnebres, a qual eu não gosto. Eu acho assim muito perturbador, o povo chorando, o povo se lamentando. É de mim mesmo. Eu não participo. Faço sim uma visita, chego a até visitar, mas eu não gosto de ir para cemitérios. É muito difícil eu entrar em um cemitério, né? Porque nós da Wicca, nós sentimos uma carga de energia monstruosa dentro dos cemitérios. E tem aquelas pessoas de outros credos religiosos que frequentam, mas eu da Wicca não me sinto bem. Nunca me senti bem dentro de um cemitério. Aí vem aqui, né? Rituais fúnebres. Muitos livros foram escritos sobre a morte e o morrer. Em geral, a cultura de nossos dias se sente pouco à vontade em abordar esse assunto. Como nossa cultura está toda voltada para a juventude, a morte é praticamente ignorada ou revelada ou relegada a atividades comerciais específicas que assumem responsabilidade de resolver essa questão por nós, geralmente a preços exorbitantes. A Wicca vê a morte como uma parte natural do ciclo da vida. Ela é a outra metade da vida. Quando os wiccanianos morrem, nós ficamos tristes, sentimos saudades deles, choramos, lamentamos. Entretanto, também sabemos que a vida é mais do que a nossa existência física nessa terra, e provavelmente outra vida virá, do mesmo modo que outras vidas vierem antes desta. A reencarnação é uma das crenças mais comuns entre os wiccanianos, embora não seja universal. A maioria acredita que a alma sobrevive à morte. Eu acredito. Eu estudei isso aqui dentro do espiritismo, né? A matéria, ela se acaba, mas o espírito vive para sempre. E a comunicação entre os seres vivos e os mortos é um princípio aceito. Em geral, os wiccanianos acreditam que a alma vai para um lugar chamado Summerlands, onde reinam o amor e a alegria, e que depois de certo tempo ela volta à terra em outro corpo para continuar seu desenvolvimento. O corpo é um veículo para a alma, um receptáculo que usamos quando estamos na terra. Quando morremos, ele não é mais necessário. É ilógico ter cuidados especiais com o corpo. Alguns wiccanianos, que são jardineiros, expressam o desejo de ser
transformados em fertilizantes, pois assim poderiam aprimorar seus jardins. Claro que isso não é possível. Em nossa sociedade moderna, alguns ucranianos tornariam-se doadores, para que seus órgãos e tecidos sejam usados por outras pessoas depois de sua morte. Para muitos, a cremação é um equilíbrio entre a conservação de recursos e remoção do morto. A indústria funerária moderna trabalha de formas que muitos ucranianos consideram desagradáveis. Encher o corpo com uma substância tóxica, fluido para embalsamar. Não é ecologicamente saudável gastar uma grande soma de dinheiro num esquife extravagante e hermético para retardar a volta do corpo à terra. Não perece. Lógico, infelizmente a indústria funerária não se desviará do seu modelo de embalsamento e dos arranjos para o funeral, a menos que os parentes solicitem algo diferente. Realmente, existe o embalsamento, né? O embalsamento eles colocam aquela substância que é justamente para tapar o nariz dos defuntos, né? E dependendo do local aonde aquela pessoa morreu, chama-se translado, né? O corpo vem de um estado para outro, ou talvez até de um país para outro. Eles retiram até as tripas da pessoa para que colocar aqueles conservantes e que chegue naquele país ou região correto, né? O corpo chegue em um bom estado. Gastar uma grande soma de dinheiro em um esquife extravagante e hermético para retardar a volta do corpo à terra não parece lógico. Infelizmente, a indústria funerária não se desviará do seu modelo de embalsamento e dos arranjos para o funeral, a menos que os parentes solicitem algo diferente. Muitos ucranianos pedem para ser enterrados numa caixa de pinho tradicional e que poupa recursos, dinheiro. Para muitos, a cremação é a solução ideal. Gente, nós pagamos exorbitantes impostos, nós pagamos impostos demais, e aqui e no Brasil principalmente, né, que é o país que mais se paga imposto do mundo. A minha família pagava o imposto funerário, aliás, um boleto todo mês para quando desencarnar alguém da família, utilizar aquela urna funerária, né? Não chegar a pedir à prefeitura. Mas a gente sabe que no Brasil, as pessoas podem utilizar as urnas funerárias que são doadas pela prefeitura. Então, eu pagar empresa, está sustentando essas empresas que estão ficando mais ricas e mais ricas,
Ah, meu filho, quando eu desencarnar, pode colocar em um caixão até de papelão. Não fico nem preocupado. A poucos centímetros, especificamente wicanianos, a maior parte dos wicanianos pertencia originalmente a alguma outra religião, realmente. Eu já fui católico, já fui espírita, até evangélico, Setionoe, estudei também. Me encontrei dentro da Wicca, estou feliz. Em geral, suas famílias providenciam o enterro do corpo por ocasião do falecimento, a menos que o cônjuge e os filhos sejam wiccanianos, e eles são enterrados na tradição religiosa em que nasceram. Wiccanianos não revelam a religião para a família, isto é, não se declaram. Isso pode se estender a morte para além dela. Algumas tradições reconhecem que o livro das sombras, os instrumentos, outros artefatos do adepto falecido sejam destruídos e distribuídos entre os colegas do Coven. Isso sim, né? Aquele wiccaniano participar de um Coven. No meu caso, eu não participo. No prazo de 24 horas após o passamento, não deve haver evidências em sua casa ou em qualquer lugar de que ele ou ela tenha sido wiccaniano. Esse costume provavelmente vem da época da Inquisição, e do fato de que um bruxo podia ser julgado após a morte e condenado ao inferno, ou sua família podia ficar sob suspeita se fosse descoberto que ele ou ela era bruxo ou bruxa. Havia também a crença de que as bruxas podiam agir, de fato agiam, depois de morrer, às vezes até com maior poder do que quando viviam. Atualmente quase todas as superstições desapareceram, mas devido à natureza secreta da Wicca e dos wiccanianos, ainda existem costumes remanescentes do passado. Se a pessoa era abertamente wiccaniana, no meu caso, todos os ritos e preparativos para o funeral também podem ser, se a família assim o desejar. Os agentes funerais geralmente se adaptam aos desejos da família, desde que ela saiba exatamente o que quer. Existe um clero wiccaniano e um sacerdote e uma sacerdotisa competente pode muito bem realizar algum tipo de ritual, cerimônia fúnebre e memorial, como os wiccanianos celebram conscientemente a morte e o morrer atualmente no Samhain. Eles provavelmente, Samhain faz parte do calendário wiccaniano, né? De uma data assim comemorativa. Eles provavelmente refletiriam sobre a própria morte e pelo menos expressaram seus desejos. A família e as pessoas amadas, se forem exageradamente previdentes, terão deixado seus desejos por escrito.
modo a não haver devidos, mas como os uicanianos também são pessoas que vivem no mundo real. Muitos não estão preparados para a própria morte, melhor do que o restante da sociedade. Seja como for, que a morte encontre os uicanianos, eles provavelmente deixarão para trás muitos amigos e pessoas queridas na arte. Talvez forem membros de um coven, talvez fossem membros de uma organização, uma igreja uicaniana. Os funerais não são tanto para a pessoa morta, mas para os que ficam. Um serviço fúnebre tem o objetivo de confortar, oferecer consolo e tranquilizar as pessoas amadas. Confirmar que, apesar de não estar fisicamente presente, o falecido ainda vive em nossa memória e em outra esfera. Seja como for, que cada um compreenda isto. Essa cerimônia pode também ser única ocasião também dos casamentos em que a família pode reunir-se e interagir. E pode ser a única oportunidade, além dos casamentos, em que a família nuclear se encontra e interage com os amigos do falecido. O ritual apresentado aqui pode ser realizado como um serviço fúnebre ou um memorial num ambiente exclusivamente uicaniano e pode ser adaptado conforme for conveniente. Há bons livros uicanianos sobre o assunto. Por isso, o que apresentamos é uma visão geral e é possível celebrar mais de um memorial para o uicaniano. Seu coven talvez queria realizar uma cerimônia particular, e o mesmo pode acontecer com o seu círculo. Se ele pertencia a uma organização uicaniana, esta pode planejar algo nesse sentido. Uma dessas alternativas, ou todas elas, podem ser realizadas em conjunto com cerimônia pública oficial, se assim for programado. Eu vou dar uma parada por aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Ok, gente linda? Blessed be